Olá, alunos dos sétimos anos. Vamos para mais uma revisãozinha para o nosso provão. Agora nós vamos estudar o reino protista, que é formado tanto por protozoários quanto por algas. O reino protista ele é formado por seres eucariontes, aqueles que possuem aquela célula organizada, com o núcleo guardando o material genético, guardando o DNA. Eles podem ser tanto seres unicelulares quanto pluricelulares. Unicelulares quando possuem uma única célula, pluricelulares quando possuem várias células. Podem ser também autótrofos ou heterótrofos. Autótrofos quando produzem o próprio alimento. Heterótrofos é quando dependem de outros seres para se alimentar. A maioria dos seres do reino protista são microscópicos. A locomoção pode ocorrer por cílios, flagelos, pseudópodes e algumas espécies não possuem nenhuma estrutura de locomoção. Os protozoários são unicelulares e heterótrofos. Podem ser de vida livre, ou seja, serem encontrados em qualquer tipo de ambiente, ou serem parasitas. A sua reprodução pode ocorrer tanto de forma assexuada quanto sexuada. Assexuada é quando ocorre por divisão binária. Uma célula se divide, originando dois seres. E por sexuada é a forma de conjugação. Os dois seres se emparelham, se aproximam e a troca, a transferência de material genético. Os protozoários são classificados de acordo com a forma de locomoção. Os rizópodos são os protozoários que se locomovem por meio de pseudópodes. Pseudópodes são prolongamentos que têm no citoplasma. Pseudópodes vem do grego pseudo, que significa falso, e podos, que significa pés. Então, são falsos pés. Tomamos como exemplo a ameba. Flagelados são os protozoários que possuem um ou mais flagelos. Os flagelos são longos filamentos, parecendo chicotinhos, que vibram e permitem a locomoção e também a captura de alimento. Temos como exemplo o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. Ciliados são os protozoários que possuem cílios em volta do corpo. Cílios são pequenos pelinhos, pequenos, mas vários, eles possuem muitos cílios. O movimento dos cílios permite a locomoção desses seres. Temos como exemplo o paramécio. Esporozoários, estes não têm nenhuma estrutura locomotora, logo não se locomovem. A grande maioria é parasita. Como exemplo, temos o plasmódio, que é o causador da malária. Algumas doenças causadas por protozoários. Temos a amebíase, a malária, a leishmaniose, a toxoplasmose e a doença de Chagas. Vamos relembrar a doença de Chagas. Ela é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Como ocorre a transmissão da doença de Chagas? Pode ser por meio das fezes do percevejo, quando ele está sugando o nosso sangue. Pode ocorrer por meio da transfusão de sangue contaminado pelo protozoário. Pode ocorrer de mãe para filho por meio da placenta ou da amamentação. Os percevejos, eles se alojam nas frestas das casas de pau a pique ou de chiqueiros, esperando a gente dormir para ir lá e picar. O Trypanosoma cruzi ele vive no intestino do barbeiro. O percevejo, que é o barbeiro, ele pica e suga o sangue nosso, das pessoas. E durante a picada, ele vai fazendo cocô que contém os tripanossomos. Conforme esse percevejo nos pica, coça o local. E nós mesmos, ao coçarmos, jogamos o cocôzinho dele, contendo os tripanossomos, para dentro da nossa ferida, para dentro do buraquinho aberto. Este tripanossomo vai percorrer toda a nossa corrente sanguínea e se alojar em alguns órgãos, inclusive o nosso coração, causando assim um inchaço. Por isso que essa doença também é conhecida como coração grande. Sintomas da doença de Chagas: pode ser febre,
inchaço ao redor do local da picada, feridas na pele ou doenças cardíacas. Formas de prevenirmos a doença de Chagas: tapar as frestas onde os percevejos possam se alojar, substituir moradias de barro ou madeira por casas feitas de tijolos, exigir garantia de sangue saudável em transfusões de sangue, usar inseticidas para combater o barbeiro. Agora vamos ver um pouquinho das algas. As algas são os outros seres que formam o reino protista. São organismos autótrofos fotossintetizantes, produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Podem ser unicelulares ou pluricelulares. As algas são encontradas nos mares, nos lagos, nos rios ou em superfícies úmidas. Temos aqui uma fotinho da alga parda e da alga vermelha. E para encerrar, uma foto da alga verde e da euglena, que é uma alga unicelular. Estudem bem para o provão, ok? Tchau, tchau!